Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. (26 de fevereiro, segunda-feira), está no ar mais um Bichos Tagarelas. Emendas pagas com orçamento federal custam 179 vezes mais do que há 10 anos. Crime rouba 5,9% do PIB, onera empresas e encarece produtos. Quase 2 cargas são roubadas a cada hora. Consumidor paga a conta. Sob investigação, Bolsonaro reúne multidão e pede anistia e minimiza a minuta do golpe. Presidente da Assembleia da ONU convoca apoio à Ucrânia. Carro passa barreira perto do Palácio da Alvorada e tem pneus furados. Os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. E do meu ponto de vista, mais uma falha ali do GSI, da segurança do Palácio da Alvorada. O motorista conseguiu passar de uma barreira de segurança e avançou em direção à área da residência oficial do presidente Lula. No sábado, pela manhã, os agentes do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, deram tiros de advertência, mas o carro seguiu e teve os pneus furados por um bloqueio no asfalto, chamado de Cama de Faquir. Isso ocorreu nas mediações do Palácio do Jaburu, residência da vice-presidência, e fica antes um pouco do Alvorada. Depois o motorista não parou e teve um dos pneus atingidos por disparos dos agentes do GSI em local já mais distante da residência. A Polícia Federal localizou o homem no meio da tarde de sábado e convocou para prestar depoimento. Segundo informações iniciais, ele teria errado o caminho de casa após sair de uma festa, estava ao celular e provavelmente embriagado. Lula estava na residência no momento do incidente, mas não correu o risco porque o motorista não conseguiu se aproximar do portão do Alvorada, de acordo com auxiliares. Podcast Bichos Tagarelas. O presidente da Assembleia Geral da ONU, Denis Francis, pediu aos países que apoiem o povo da Ucrânia em busca por justiça e paz durante uma reunião nesta sexta-feira para marcar os 2 anos da invasão em grande escala da Rússia no país. Dirigindo-se aos representantes dos 193 Estados-membros da ONU, Francis disse que eles não podem ficar cegos à destruição e devastação em curso, nem ignorar a situação do povo da Ucrânia. Além dessa sessão, o Conselho de Segurança também deve se reunir sobre a questão, ainda nesta sexta-feira. O presidente da Assembleia Geral lembrou que este ano também coincide com o 10º ano da tentativa de anexação ilegal da Crimeia e de outros territórios ucranianos pela Federação Russa em 2014. A invasão em grande escala da Rússia começou em 24 de fevereiro de 2022. Milhares de pessoas foram mortas e feridas, milhões de outras foram deslocadas e escolas, hospitais e outras infraestruturas essenciais foram danificadas. Dezenas de crianças ucranianas também foram deportadas à força para a Rússia. Francis avalia que o impacto dessa guerra desnecessária se estende muito além das fronteiras da Ucrânia, pois o meio ambiente também é a vítima silenciosa do conflito, enquanto o risco real de um acidente nuclear persiste. Para ele, a guerra afetou todas as nações, seja na forma do aumento de preços de alimentos ou no contexto da insegurança energética. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Podcast Bichos Tagarelas. Hoje estamos num semipresidencialismo, porque o poder do Congresso sobre o orçamento
foi turbinado na última década. O volume de emendas parlamentares pagas pelo governo do presidente Lula em 2023 chegou a 34 bilhões e 500 milhões de reais. A cifra representa 17,9% das chamadas despesas livres, a parcela dos recursos públicos que o executivo tem para escolher em que gastar. Mas neste caso, quem dá ordem é o legislativo, por isso que eu digo para vocês que hoje nós estamos num semipresidencialismo. Comparado em 2014, o valor pago de emendas, olha só, cresceu 179 vezes. Naquele ano, as emendas pagas correspondiam a 0,1%. E depois, 10 anos depois, 17,9%. Não por acaso, ao longo dos últimos 10 anos, o Congresso aprovou uma série de alterações constitucionais que, por um lado, conferiram aos parlamentares maior controle sobre o orçamento, culminando na aprovação recorde de 53 bilhões em recursos em 2024. Atualmente, 93% do orçamento do país estão comprometidos com gastos obrigatórios, aposentadorias, salários, restando uma margem de apenas 7% de trilhões que são arrecadados, apenas 7% para as despesas que nós chamamos aqui de discricionárias, destinadas a investimentos em obras, por exemplo. Então, é uma situação lamentável que o governo federal depende hoje quase que totalmente do Congresso Nacional. E vocês sabem que muitos parlamentares usam as suas emendas para atender ali os seus eleitores e esquecem do coletivo, que é a saúde, que é a educação e que é a segurança pública. Se isso vai mudar, eu duvido que mude. A tendência é sempre piorar. Podcast Bichos Tagarelas. As exportações de veículos pesados representam apenas 3,6% do comércio automobilístico global, mas suas emissões de gás carbônico aumentaram mais de 30% desde 2000, com caminhões contribuindo com 80% desse aumento. Este dado foi revelado em relatório publicado nesta quinta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Nairobi. Entre os países lusófonos pesquisados, apenas o Brasil baniu a importação de veículos pesados usados, fazendo parte do seleto grupo de 18 nações que adotaram essa medida. No ranking sobre regulação nacional, Cabo Verde e Guiné-Bissau estão no grupo avaliado como bom. Angola fica entre os 10 cuja regulação foi considerada fraca. Já Moçambique e São Tomé e Príncipe estão entre os mais de 60 países que têm regulação muito fraca. No continente africano, Moçambique figura entre os 10 principais importadores de veículos pesados japoneses usados entre 2015 e 2020. O relatório cita a necessidade de uma responsabilidade compartilhada entre os países importadores e exportadores, cooperação regional para o cumprimento das normas e o desenvolvimento de mais pesquisas. Políticas nacionais específicas podem incluir uma proibição total de entrada de veículos pesados usados no país, limites de idade para o registro de veículos pesados, tarifas alfandegárias e de registro e o estabelecimento de padrões de emissão. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Podcast Bichos Tagarelas. E essa manchete não poderia ser pior, não é? O crime rouba 5,9% do PIB. As empresas gastaram, olha só, 171 bilhões de reais por ano para se proteger da violência. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, 171 bilhões por ano.
o governo investe em obras de infraestrutura, no ano vai investir 66 bilhões de reais. Vocês imaginam se esses 171 bilhões fosse turbinado para obras de infraestrutura em todo o país, para outros fins, né? As despesas com a criminalidade custam ao país 595 bilhões por ano, o equivalente a 5,9% do PIB. O gasto extra de companhias, obviamente, é repassado de produtos e serviços. As empresas brasileiras desembolsaram por volta de 171 bilhões por ano para se proteger da violência, valor equivalente a 1,7% do PIB de 2022. Os dados integram uma pesquisa do IPEA, divulgado pela Atlas Violência. O valor desembolsado foi calculado a pedido do jornal O Estado de São Paulo. Ainda segundo o Instituto, estima-se que o custo total com a segurança no Brasil represente por ano 5,9% do PIB. Isso é um verdadeiro escândalo e isso mostra também a incapacidade dos governos de ter uma segurança pública que defenda o cidadão dessa criminalidade. E assim vai em todo o Brasil. Imagina você ali no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e tal, que não entra o poder público, que quem manda são milicianos, quem manda é o tráfico de drogas. Um governo paralelo em muitos estados. Tráfico de drogas e os grandes, os PCCs da vida e Comando Vermelho ou milícias que mandam em parte, principalmente ali, parte do Rio de Janeiro. Isso tem que mudar. Vai mudar se tiver uma segurança pública competente em todo o país. Você acredita nisso? E vamos para Nova York com um comentário de Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E a guerra da Ucrânia entra para o seu 3º ano. E cerca de 31 mil soldados ucranianos já foram mortos desde que a Rússia lançou sua invasão há 2 anos, disse o presidente Volodymyr Zelensky, destacando a escala do sacrifício da Ucrânia antes de uma votação decisiva no Congresso norte-americano sobre a ajuda militar à Ucrânia. Cada perda de vida é uma grande perda para nós, disse ele em uma coletiva de imprensa neste domingo. E foi a primeira vez que Zelensky revelou o número de soldados mortos nessa sangrenta batalha entre Rússia e Ucrânia. Zelensky também disse que dezenas de milhares de civis ucranianos morreram em território ocupado pela Rússia. Eu não sei quantos desses foram mortos, assassinados, torturados ou deportados, disse ele. Saberemos isso apenas quando a guerra terminar. Tenho fé no Congresso e tenho certeza que receberemos notícias positivas, disse Zelensky. Caso contrário, não entendo em que mundo começaremos a viver, mas um mundo diferente, com certeza. Zelensky disse que as forças russas que atacam posições ucranianas na linha de frente estão disparando 7 vezes mais projéteis de artilharia. Ele disse que falou com membros do Congresso norte-americano e deixou claro a necessidade urgente da Ucrânia de armas e munição. Eles sabem que o apoio deles é necessário, disse ele.
e eles sabem do que precisamos. Também ele afirmou que é uma perda de tempo e é uma perda de vida quando se trata do ritmo das provisões dos aliados à Ucrânia. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, reiterou no domingo os apelos do governo Biden para que o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, avance com uma votação sobre ajuda à Ucrânia na Câmara dos Deputados. E Johnson é um ponto de inflexão crucial nesse conflito. No Congresso norte-americano, os republicanos mais à direita, mais radicais, não aprovam o pacote de emergência para a Ucrânia, os 60 bilhões que serão destinados à Ucrânia. Muitos, até desses deputados republicanos, são simpatizantes de Vladimir Putin. E o governo Joe Biden ainda de mãos atadas com relação ao recurso para ajuda à Ucrânia. Estamos esperando que o Congresso coloque em votação o mais rápido possível essa ajuda de 60 bilhões de dólares. Essa notícia, um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. Acuado diante de investigações em torno de uma trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores neste domingo na Avenida Paulista, em São Paulo, e fez um discurso no qual maneirou a conhecida agressividade contra o Supremo Tribunal Federal, disse buscar a pacificação do país e pediu anistia aos presos pelo ataque golpista de 8 de janeiro de 2023. Ao longo de sua fala, toda de improviso, o ex-presidente também reclamou do TSE por estar inelegível, criticou o Supremo pelas penas impostas aos que participaram dos ataques de 8 de janeiro e agradeceu aos presentes e lembrou da facada que sofreu e fez um balanço de seu governo. Bolsonaro também reclamou do abuso por parte de alguns que trazem a insegurança para todos nós, segundo Bolsonaro. A polícia afirmou que eram 600 mil pessoas, o secretário que é bolsonarista, Guilherme Derrite, falou que eram 750 mil pessoas, e o Poder 360, que fez uma medida de toda a Avenida Paulista, afirmou que foram 300 mil pessoas. O que importa é que foram um ato que atraiu milhares de pessoas na Avenida Paulista. Podcast Bichos Tagarelas. Chegou a hora de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Amigos de Bichos Tagarela, nós estamos iniciando a semana. Vamos iniciar de uma forma positiva, né? A nível mundial hoje está iniciando um grande evento e eu fico muito feliz porque está de volta o Salão Internacional do Automóvel de Genebra. Um salão que eu frequentei de 1990 a 2017 ininterruptamente. Esse salão era o único salão do automóvel do mundo a ser um salão anual, porque todos os demais salões, os grandes salões, como o NIAS, North American International Auto Show, o Salão de Paris, o Salão do Automobile, já que o Marçal me define como um franco brasileiro, eu capricho aqui no sotaque francês, né? Salão de l'Automobile. Na França já nem tem mais essa força no mundo, ninguém fala francês, mas eu estou insistindo. E também o Salão de Frankfurt, que sempre foi o maior evento do mundo, o Salão de Tóquio, que eu cobri durante quatro edições. Eu cheguei, como eu sou um veterano, né, com 70 anos de idade, eu já estou no jornalismo desde 1976, muito tempo atrás. E no automobilismo desde 1986. Antes disso, eu fiz jornalismo cultural
durante muito tempo. Iniciei muito cedo, fui um repórter internacional precoce e depois acabei, por obra e arte de um cara que me demitiu estupidamente num jornal. Eu realmente sofri muito e custei para voltar, e quando voltei foi através de uma chance que eu tive num jornal para ser subeditor de um caderno de automóvel. E aí eu iniciei no automóvel, gostei muito, fiquei. Mas voltando, né, ao que interessa, eu tenho uma vivência muito grande em salões internacionais, porque eu cobri não somente esse salão, mas todos os grandes salões justamente nesse período. Eu comecei a cobrir salões. O Salão de Frankfurt eu comecei a cobrir em 1989, primeira edição do salão que eu estive lá em Frankfurt. Depois os outros, gradativamente, eu fui me enturmando e conseguia. Tinha fortes patrocinadores à época, eu tive muitos convites da Anfávia, muitos convites de montadoras, e acabei sendo um participante ativo nesses salões durante muitos e muitos anos. Inclusive, eu cobriria a edição de 2018 do Salão Internacional de Genebra. Começaria o ano por Genebra, que era sempre em março, agora está em final de fevereiro o salão. O salão foi antecipado, porque o salão sempre foi em março, na primeira semana de março, e eu ia viajar e uma semana antes, 10 dias antes, eu sofri um acidente muito grave. Eu passei o Salão de Genebra em hospital, depois de uma cirurgia bastante difícil. Minha esposa também se feriu. Nós tivemos aquele incidente do motorista que desmaiou, que teve um mal súbito neurológico e nos jogou contra um muro a 70 km por hora. Foi um impacto terrível, alguma coisa que me marcou muito. Mas a gente supera, né, os momentos, tantos momentos bons da vida quanto os momentos ruins da vida. Eu acabei não indo naquele salão, fiquei muito triste. Eu tinha um convite da Audi e acabei não cobrindo mais salões também. E 2020 os salões do automóvel encerraram. A pandemia acabou com tudo. Antes disso, já em 2019, os salões já estavam muito fracos. Eu estava me recuperando do meu problema hospitalar, da minha fratura, uma fratura muito grave que eu tive na parte direita do corpo. E acabei acompanhando somente, né, vendo que os salões tinham sido substituídos pela virtualidade. Não havia mais salões de automóvel, havia os salões virtuais. E as montadoras já antes de 2020, da pandemia, elas já estavam reclamando dos preços exorbitantes dos espaços nesses salões de automóvel. Que era, para você ter ideia, eram alguns milhões de dólares pagava uma Renault, pagava uma General Motors, uma Ford, uma Fiat para estar presente ao salão. Realmente milhões de dólares, não era nenhum nem dois. E eram coisas muito caras. Eu me lembro das equipes que as montadoras colocavam lá. Sempre houve uma evidente associação de sexualidade masculina, principalmente, com um certo grau de machismo com o automóvel, e as mulheres maravilhosas que eles colocavam lá nos salões do automóvel. Como eu conversei com várias dessas mulheres, que eu fazia a gravação dos salões com equipes de televisão, muitos dos cameramen que eu trabalhava eram contratados pela empresa do meu amigo Olivier Ravalet, lá em Paris, a Video Facilities. Eu tinha uma grande amizade com o Olivier e eu consegui, ele tinha cameraman que trabalhava para a equipe dele pela Europa. Ele podia contratar um cameraman na Rússia, um cameraman da Nova Zelândia, ou um norte-americano que estiver trabalhando na Europa, ou de europeus. E assim eu trabalhei com muitos cameramen de países diversos em cobertura de salões. E eu me recordo que naquele momento ali, já 2019, já não era mais necessário você estar com equipe de televisão no salão, porque também começou a virtualidade a tomar conta. As montadoras investiam fortunas em vídeos que elas produziam no salão, com equipes altamente qualificadas, profissionais, e os jornalistas, ao invés de estarem lá ao vivo cobrindo, recebiam os vídeos em casa, né? Porque tinha outro problema que foi detectado. É evidente que, imagina um habitante aqui do Brasil, um habitante da Argentina,
da América Latina, ou mesmo Estados Unidos da América, era difícil para pessoas comuns que não fossem jornalistas, estarem nesses salões, porque o gasto seria muito grande. Enquanto que as montadoras começaram a ter uma abrangência global fantástica através da internet. Então, aqueles milhões que elas gastavam nos salões passaram a ser direcionados para a mídia virtual. E assim foi, e os salões acabaram. O salão de Paris foi desativado, o salão de Frankfurt acabou, o salão de Genebra também acabou, era um salão que tinha 80 anos de idade, e por isso que eu fico contente, porque o salão mais antigo está voltando. E voltou para o mesmo local. Aliás, o salão de Frankfurt cometeu um enorme erro. Fizeram uma edição, 2 edições ali nos Emirados Árabes. Você imagina botar um salão europeu com uma enorme tradição atrás para agradar os donos do petróleo. Porque, claro, os organizadores do salão, no caso uma empresa alemã, eles ganharam milhões de dólares para deslocar o salão, com o nome Salão de Frankfurt, para, se não me engano, para Doha. Uma das cidades lá dos Emirados Árabes. Claro que não teve, a imprensa europeia meio boicotou esse salão, acharam que era ridículo um salão europeu estar nos Emirados Árabes. E agora o Salão de Frankfurt, que também teve uma edição nos Emirados, porque os Emirados pagam, assim como pagam milhões para ter aquele perna de pau do Neymar descansando em casa, tá sempre quebrado ou deitado ou falando besteiras, com aquele contrato bilionário que ele tem na Arábia Saudita. Os árabes pagavam milhões para ter esses salões, para terem prestígio, para atrair turistas também para os Emirados Árabes, que não tinha como mais salões europeus. Eles aproveitavam fazer o turismo lá nos Emirados e de lambuja levavam um salão do automóvel. Sem nenhum sucesso. O último salão de Genebra foi lamentável lá nos Emirados Árabes. Ele aconteceu em 2022, desculpem. Não teve menor receptividade também da parte da imprensa europeia, que começou a boicotar esses salões. E agora eu fico muito contente porque o Salão de Genebra, para mim, representa para mim uma saga pessoal, né? Os esforços que eu fiz, me sacrificando, né? Viajando de classe econômica, dando duro, vendendo patrocínios, mas consegui gravar ininterruptamente, que era um salão que eu gostava demais. Eu lembro das minhas amizades feitas no salão, e se fazia amizades mesmo, porque o Palexpo, que é o lugar onde está o Salão de Genebra, voltou agora para o mesmo local, está abrindo hoje, né? Por isso que eu estou me referindo a ele, ao Salão de Genebra. É um lugar, um prédio vetusto, assim, no centro de Genebra, do lado do aeroporto de Cointrin. Como eu sempre parei em Lausanne, não em Genebra, porque Lausanne tinha hotéis ótimos, muito mais baratos, metade do preço de Genebra. A 1 hora de Genebra, eu ia para a estação central, pegava o trem às 6h30 da manhã. Antes das 8 eu já estava a 1000 pelo Brasil ali para fazer a cobertura do salão. Aliás, sempre eu obtive com a diretoria do Palexpo, que é esse centro de convenções, eu sempre obtive as minhas credenciais, no mínimo 6 meses antes eu já recebia no Brasil as credenciais para o salão, tanto para o cameraman como para mim. Então eu só tenho recordações maravilhosas das recepções afetivas do Giorgetto Giugiaro, aquele gênio do design, do seu filho Fabrício, do Jens Koenigsegg, dono da fábrica de carros mais velozes do mundo, a Koenigsegg. Tantos e tantos executivos que eu conheci lá e que voltavam ano após ano. Muito mais fácil o trabalho na imprensa no Salão de Genebra do que no Salão de Frankfurt, onde os executivos estavam cercados permanentemente no dia da imprensa por uma multidão de repórteres e jornalistas. Alguns contratavam exércitos particulares de segurança, como era o caso daquele prepotente chamado o Carlos Ghosn, muito bom como executivo, mas um cara de uma prepotência, um baixinho extremamente metido a besta. Ninguém chegava naquele cara se não tivesse colocado seu nome numa lista 1 ano antes, com aquela burocracia, né, que é típica da França. Você colocava o nome, mandava todos os dados para Paris para fazer a entrevista com o cara 8 meses depois.
E eu nunca consegui entrevistar o Carlos Ghosn no salão de Paris ou qualquer salão, porque eu nunca mandei meu nome lá eu achava aquilo fim da picada. O cara tá passando um trabalho miserável lá no salão para entrevistar um executivo, enquanto outros executivos todos eram receptivos à imprensa. Só que a grandiosidade de um salão de Frankfurt atraía também mais jornalistas do que atraía o salão de Genebra. E era um inferno fazer entrevista com as pessoas ou ter algum contato mais próximo. Em Genebra não, como tinha também uma demanda menor, e no segundo dia era menor ainda, você conseguia falar com os executivos, fazia até relações mais amistosas, com o presidente de montadora. Foi no Salão de Genebra que eu entrevistei o diretoria da Mercedes-Benz, diretoria da Audi, por aí, né? Então, hoje eu estou muito feliz. O salão está voltando naquele belo e sóbrio prédio do Palexpo. Me lembro das minhas caminhadas, sempre naquela escadaria ampla que levava ao primeiro andar, onde estavam os carros especiais, os hipercarros, os supercarros. Foi ali que eu fiz, por exemplo, uma amizade muito intensa com o Horácio Pagani, o presidente da Pagani, que continua com seus hipercarros fazendo sucesso no mundo e agora já está fazendo hipercarros elétricos com motores de quase 2.000 HP. É um absurdo. Bom, Pagani Zonda, o seu esportivo mais famoso da Pagani, não tinha menos, nunca teve menos que 800 HPs. E a linha Pagani, os carros hipercarros da Pagani também nunca custaram menos que 4 milhões de euros cada um. Ele é argentino, mas radicado na Itália há décadas. E continua. O Pagani está com 80 anos de idade, é um cara ainda jovial. Eu vi fotos dele agora, vídeos. Está lançando um novo Pagani nesse salão de Genebra. Bem que eu gostaria de estar lá, mas a coisa no momento está um tanto quanto difícil aqui no Brasil. No mundo também, né? As viagens internacionais meio arrefeceram com essa crise mundial, com a volta do terrorismo, de guerras. A Europa não está nada fácil nesse momento. Renascimento da extrema-direita, violência muito maior do que os europeus estavam acostumados. Então é um ambiente não muito propício nem para salão do automóvel. Mas, de qualquer maneira, os organizadores do Salão de Genebra resolveram voltar com o salão e certamente a mídia europeia está feliz, já está dando uma grande cobertura a esse Salão de Genebra, que tem um detalhe, né? Se Genebra nunca teve montadoras chinesas, o Salão de Genebra deste 2024 está repleto de marca chinesa. O mundo mudou, né, amigos? Um novo encontro com vocês amanhã aqui no Bichos Tagarela. Infelizmente, a insegurança continua no país. Quase 2 cargas foram roubadas por hora nas estradas brasileiras em 2023, somando mais de 17 mil ocorrências. Segundo o estudo Brasil, relatório anual de roubo de cargas da consultoria Overall, houve um aumento de 4,8% nas ocorrências no ano passado ante a 2022. O Brasil ocupa hoje a 2ª colocação no ranking global de cargas roubadas, atrás do México e à frente da África do Sul, conforme a consultoria. Os custos com a segurança logística são repassados, obviamente, ao consumidor, disse Ulisses Reis, especialista em varejo da SBS, a Strong Business School. Esse dado é realmente um dado que choca todos os brasileiros que pagam a conta. No topo da lista de cargas mais cobiçadas pelas quadrilhas que atuam no país, segundo o levantamento, estão caminhões com carregamentos diversos ou cargas miscelâneas, com 43% das ocorrências, um crescimento de quase 10% em comparação a 2022. Para especialistas, a escolha dos criminosos por determinados itens está diretamente ligada à facilidade de escoar os produtos roubados. A região sudeste concentra 76% dos assaltos
e carregamentos. E vamos às notinhas das araras. Lula lança o programa de democratização de imóveis da União. Impeachment contra Lula recebe acréscimos de assinaturas e Tesouro divulga o relatório da dívida pública de janeiro. Isso tudo acontece nesta segunda-feira. Na terça, o TSE analisa regras para as eleições municipais. O IBGE divulga prévia da inflação, primárias dos partidos republicanos e democrata em Michigan. Vai dar, não tenha dúvida, Joe Biden e o Trump serão os candidatos à presidência da República. Na quarta-feira, Lula participa da 46ª Cúpula da Comunidade do Caribe na Guiana. G20 realiza o primeiro dia de reunião de ministros de finanças. STF retoma julgamentos sobre sobras eleitorais. Na quinta-feira, G20 realiza o segundo dia de reunião de ministros de finanças. IBGE divulga taxa de desemprego. Vladimir Putin faz pronunciamento anual à nação. Receita Federal paga lote residual de restituição do imposto de renda. E na sexta, Lula participa da cúpula da CELAC em São Vicente, em Granadinas. IBGE divulga o PIB de 2023 e Irã realiza eleições legislativas. E as notinhas rápidas aqui, o Ministério da Ciência e Tecnologia gastou 96 mil em evento de fim de ano no Clube de Choro em Brasília, no dia 19 de dezembro. A pasta, comandada por Luciana Santos, alugou o espaço, uma das mais conhecidas casas musicais da capital, para um balanço das atividades de 2003. Fornecimento de 600 refeições e a despesa foi de R$30 mil. Eu acho que não é um momento, nós vivemos num momento de pouco dinheiro. Gastar dinheiro público para balanços, 97 mil, eu acho que não tem cabimento. E uma arara azul de Ilhar é vendida no mercado ilegal, em média, por valores entre, olha só, ararinha azul, entre 60 mil e 100 mil dólares. Um ovo dessa espécie chega a custar 10 mil reais. E já o mico-leão dourado é comercializado por 25 mil dólares no exterior. O IBAMA está trabalhando para trazer de volta os animaizinhos da nossa Amazônia que estão no exterior. E no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, o teto salarial da magistratura, olha só, é 15 vezes maior que o rendimento médio dos brasileiros. 15 vezes. Na Europa é só 4 vezes maior. Só para lembrar isso. Mas peritos em violar o teto constitucional, existe ainda auxílios, gratificações e indenizações que se somam a 60 dias de férias, aposentadoria integral. Então, tudo isso aí na conta, mas um dado relevante é esse, né? Na Europa, o salário é 4 vezes maior. Aqui é 15 vezes maior. Por quê? Por quê? É a pergunta que fica no ar. E com a retomada dos trabalhos no Congresso, ganhou destaque no Senado a PEC, que é proposta de emenda constitucional, conhecida como a PEC dos militares, de autoria do senador Jacques Wagner. O texto altera as regras para integrantes da ativa das Forças Armadas concorrerem em eleições. Se aprovada, os militares que decidirem buscar uma vaga no Legislativo ou Executivo passarão para a reserva no momento da candidatura. Aqui que eu fico pensando, tá? Passarão para a reserva, tudo bem, mas daí vão receber salários. Vamos dizer se o militar é candidato com 23, 24 anos, ele vai ter o salário dele para o resto da vida.
é um negócio que a gente tem que pensar se vai ter um período, né, depois de... porque do contrário vai ficar mais um privilégio aí, é o que eu estou sentindo para os nossos queridos e amáveis militares. E com apenas 23% da população de 25 a 34 anos com diploma universitário, a média da OCDE é de 47%, é preciso ainda ampliar a conclusão do ensino superior no Brasil, tendo 79% das matrículas no setor privado. Então, esses dados, o Censo da Educação Superior mostra que em 2022 a taxa de desistência do curso no ProUni era de 40%, inferior à de não bolsistas na rede privada, 60%, e até mesmo das públicas, 52%. Já o FIES parecia promissor, mas veio depois de um crescimento de 133 mil beneficiados em 2009 para 1.300.000 em 2014, quase 900% em 5 anos. O problema, o que eu defendo é o seguinte: vamos pagar cursos para quem não pode pagar os cursos, mas para universidades e para, vamos dizer, precisamos de engenheiro, vamos pagar bolsas para engenheiro, não para cursos porcaria, que não vão ajudar em nada o Brasil. Então, um ProUni deveria ser destinado para, vamos precisar agora de cientistas, matemáticos, vamos dar as bolsas para matemática, não para cursos que não têm cabimento, né? Que só para enriquecer algumas universidades que vão disponibilizar, que eu chamo os cursos porcarias. O que a gente espera é que se paguem cursos que o Brasil, que o país precisa, engenheiros, e outras partes, TI. Então, eu acho que o objetivo deveria ser esse. Internacional. E vamos aos destaques da imprensa internacional. New York Times, assessor do Senado investigado por ações não oficiais na Ucrânia. Washington Post, Rede Koch encerra apoio financeiro à candidatura presidencial de Nikki Haley. Aqui não tenha dúvida que vai acabar ficando o Donald Trump e o Joe Biden, os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Wall Street Journal, Michigan ajuda a entender o poder de Trump junto à classe trabalhadora branca. Clarim, Ministério Público vai pedir duplicação da pena de Cristina Kirchner. La Nación, governo elimina fundo de fortalecimento da província de Buenos Aires. O País, temos de fortalecer a indústria de defesa europeia, diz presidente do Banco Europeu de Investimento. Financial Times, bancos europeus prometem 120 bilhões de euros em retorno a acionistas. E até ontem havia o registro de 31.140 pessoas na faixa de Gaza, no conflito entre Israel, né, e seria o Hamas mesmo ou seria um genocídio, onde a gente verifica que até agora 12.405 crianças foram mortas e 8.400 mulheres. É uma coisa que o mundo tem que fazer alguma coisa, senão aquele povo vai sumir do mapa, o povo palestino. E para lembrar, a OTAN, o Parlamento da Hungria, deve ratificar então a entrada da Suécia na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte,
será o último país da aliança a aprovar a candidatura. A Suécia e a Finlândia se candidataram à OTAN em maio de 2022. A Finlândia aderiu ao bloco em abril de 2023. A Suécia, ela faz ali uma fronteira com a Rússia. E o momento mais triste do programa, quando ele é finalizado. Então, agradecer ao Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, à Rádio ONU, ao Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, ao Ricardo Egg e nosso mestre em marketing digital, o nosso Maurício Viana, nosso editor e cineasta, enfim, e agradecer você, nosso ouvinte. Nós precisamos de você, precisamos da audiência para manter aqui o Bichos Tagarelas. Uma maravilhosa semana para todos e voltamos amanhã, nesta terça-feira, dia 27, com mais um Bichos Tagarelas. Obrigado pela audiência. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.